algumas coisas de interesse de vocês. Vou falar enquanto coordenadora, tá? Não só enquanto professora. Primeira coisa, alguns pontos nós vamos precisar delinear agora para que sejam usados. Não apenas para eu falar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Corrigindo as provas, alguns me reportaram, sim, que tiveram dificuldade com a interpretação. Vou até abrir a prova novamente, nós vamos lê-la novamente, fazermos juntos toda a avaliação. No entanto, eu espero que vocês tenham uma mudança de postura, tá? Vou ajudá-los a responder a avaliação, só que eu preciso da ajuda de vocês. Primeiro, nós temos aí, nós vamos completar 2 meses de aula, né? Fevereiro e março. Vai demorar, assim, daqui uns 15 dias, 1 mês e meio de aula, praticamente. Nesse 1 mês e meio de aula, deu para vocês perceberem algumas mudanças que ocorrem no ensino médio. Principalmente a questão de responsabilidade, tá? Eu não estou falando apenas em literatura, eu estou falando no primeiro ano do ensino médio, em responsabilidade. Vocês ainda precisam tomar uma postura de ensino médio. Vocês estão vendo que é tudo muito mais acelerado, né? Não tem aquele negócio, o trabalho é para daqui a 2 meses. Não, é tudo ágil, é tudo para ontem. E algumas coisas em literatura especificamente precisam ser modificadas, tá? As notas das provas, de fato, não foram boas, só que para ressarcir essa nota de prova, eu vou propor algumas coisas para vocês que não dá para eu ficar correndo atrás de aluno. Se você perder um trabalho em algum horário, o professor não vai atrás de você. Agora é uma questão que você precisa se responsabilizar pelas suas atitudes. Mas acontece da internet está falha. Claro que acontece. Acontece até no presencial de você. Acontecer alguma coisa no meio do caminho e você não conseguir chegar na escola a tempo. De você se atrasar. Sim, imprevistos acontecem. Mas eu estou aberta à conversa, eu estou aberta à socialização para a gente entender esse ponto. Primeiro ponto. Aula anterior, na aula passada, vocês, no primeiro horário, fizeram uma avaliação, inclusive de literatura. No meu segundo horário, que foi no quarto horário, eu tive 4 alunos que faltaram. Esses 4 horários, 20 minutos anteriormente, estavam fazendo prova. Então, mataram o horário. Só que foi trabalho. Eu não vou repetir, porque ninguém veio atrás de mim falando que deu problema. Uma semana depois, o problema já acabou há muito tempo. Nenhum aluno que perdeu o trabalho veio atrás de mim falar, Maria Lúcia, fiz a prova, mas eu passei mal, minha internet pifou. Não, ninguém veio. E aí, eu tinha parte do trabalho que era oral, não tem como eu repetir, e parte do trabalho que era escrito, que eu poderia repetir, não o fiz porque não vieram atrás de mim. Então, o primeiro ponto do ensino médio é responsabilidade. No fundamental, a gente ligava, a gente mandava mensagem, a gente repetia a mensagem, a gente pedia para ligar para os pais. Não acontece isso mais aqui. Então, agora, se eu, Maria Lúcia, preciso de uma agenda para eu me organizar. Até o dia da minha manicure, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. E olha que eu tenho horário fixo toda semana no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eu tenho que anotar tudo que eu tenho que fazer no dia, que eu preciso entregar obrigatoriamente, porque senão eu esqueço. A minha sugestão é que vocês façam mesmo. Anota lá, trabalho no horário de literatura, não posso faltar. Trabalhos sem ser projeto, vocês só têm em literatura. Todos os demais conteúdos, a prova vale a mesma pontuação, porque eles não têm um trabalho a mais. E aí vocês vão ter que ficar um pouco maliciosos e espertos com isso. Repito, ninguém que matou o horário não faltou, porque vocês estavam na prova. Porque a prova foi minha e eu conferi. Ninguém que matou o horário veio atrás de mim para falar de algum imprevisto
com a internet ou de algum imprevisto em casa que precisaria perder o trabalho. São 4 pontos. A prova valeu 5, foram notas péssimas. Tem aluno que já perdeu 9 pontos comigo, gente. 9 pontos para um mês de aula, vocês me arrebentam. Então, eu preciso que vocês tenham certa maturidade agora. Eu dei aula, eu expliquei o conteúdo sobre interpretação de texto, eu dei um dever para fazer, vou falar aqui para não falar que eu estou mentindo. Quantos alunos me devolveram o dever? Contando com a Ana Clara, que veio atrás de mim essa semana pedindo para me entregar o dever atrasado, mas que eu recebi, 5 alunos me entregaram o dever. Vocês querem saber quantos alunos leram o livro, quantos alunos engabelaram no trabalho? Eu já conheço a maioria de vocês já há algum tempo. Trabalho de livro literário, você não consegue engabelar. A gente sabe o que está na internet. Aqui em casa tem internet, eu leio também. Quem tem conhecimento superficial da obra, que leu só resumo, que assistiu alguns vídeos, vocês querem que eu aponte ou não precisa? Eu conto em 2 mãos quem lê o livro de fato. Eu disse a vocês na minha primeira aula. Sim, teremos livros que eu vou falar assim, pessoal, vocês vão pesquisar na internet, não precisa ler a obra. Só que tem livros que eu vou falar, pessoal, eu quero que vocês leiam a obra de fato, porque nós vamos fazer um estudo mais a fundo dela. E aí vocês começam o ano, primeiro ano do ensino médio, sem ler o livro, sem fazer um bom trabalho, sem fazer uma boa prova, matando a aula, e ninguém me fez nenhuma pergunta sobre o conteúdo. Ninguém falou assim, Maria Lúcia, me ensina a interpretar um poema, porque eu não sei. São quase 40 alunos nessa sala. Ninguém teve dúvida. Portanto, ninguém conseguiu fazer a prova de interpretação de texto. Para não ficar com tamanha falha na prova, eu vou propor a vocês algumas leituras de alguns contos de 4 páginas, de 5 páginas. E aí a nossa atividade vai ser oral. Aquela pessoa que lê o livro, ela sabe falar sobre o livro sem ficar lendo ali na sua tela. Gente, as perguntas que vocês fizeram no trabalho são perguntas prontas da internet, eu já preparei trabalho assim. Vocês foram lá, digitaram perguntas sobre Lucila, e leram para mim. Não tentem me passar a perna, por favor. Eu sei ler também. Outro ponto da prova que eu ainda vou chamar a atenção. Eu não vou nomear porque eu escrevi na prova para cada um ler a sua. Está lá escrito, qualquer... esqueci a palavra? Qualquer prova igual, prova parecida, será zerada a questão. Eu não pude zerar, porque senão eu ia tirar 0 na prova. Ao invés de tirar 1 na questão valendo 1, tirou meio. Eu não preciso nomear que eu coloquei lá. Prova parecida com a do colega. Eu leio as provas. Não tentem me passar a perna, por favor. Eu prefiro que vocês sejam sinceros e falem, Maria Lúcia, eu não li a prova, não fiz. A mesma alternativa que um errou, todo mundo errou. Até na forma de escrever idêntico ao colega, não existe isso no planeta. Se eu der a mesma prova agora para Maria Vitória e falar assim, Maria Vitória, faça a questão 1 igualzinho que você fez na prova. Você vai dar conta com as mesmas palavras, a mesma vírgula, o mesmo ponto final, mesmos erros ortográficos que você teve na prova? Ninguém faz isso, né? Nem a gente mesmo. Então, eu vou repetir. Vou abrir a prova agora. Nós vamos respondê-la. Eu peço para ligar as câmeras, tem gente que me ignora totalmente. Eu vou responder a prova novamente. Hoje eu tenho um conteúdo importantíssimo para explicar, mas eu vou fazer essa pausa, vou retomar a prova.
tá? A prova, eu já coloquei a minha resposta como gabarito, eu já dei o gabarito pronto, então vocês nem precisam copiar no caderno a resolução da prova. Todo mundo já vai ver eu já direcionei a todo mundo a minha resposta das abertas e o gabarito das fechadas, tá? E essa prova, ela vai servir como referência para vocês estudarem para a interpretação de texto. Eu vou explicar novamente, quero que vocês tirem as dúvidas. Vocês já devem ter percebido que muitos professores não ficam corrigindo muito exercício, porque vocês já têm um gabarito, então a gente fica por conta de tirar as dúvidas e explicar, porque senão a gente não consegue vencer o conteúdo, tá? É muito conteúdo, isso aí eu não vou tirar de vocês não, verdade? É muito conteúdo, muito bombardeando informações sobre vocês. Só que eu preciso que vocês participem, eu preciso que vocês perguntem, eu preciso que vocês... Maria Lúcia, no exercício tal eu não entendi nada. Gente, interpretação de texto é difícil. Para eu chegar ao que eu consigo interpretar hoje, foram quanto tempo de estudo? Interpretação de texto é difícil. Interpretação de poema, então, até hoje eu tenho dificuldade. Eu tenho que ler o poema 10 vezes para eu entender o que está acontecendo. Não falo o que é. Assistir ao vídeo é mais difícil ainda, porque o autor fala uma vez. Então, nós temos pausa. Pensa para eu fazer uma questão. Eu tenho que assistir aquele vídeo, eu já decorei, eu quase sei de cor o que o Cortella fala naquele vídeo, de tanto que eu assisti. E ainda conto mais, eu coloquei esse vídeo numa prova do 3º ano, só que eu fiz de questão fechada lá e aberta para vocês. Então, eu assisti 1000 vezes aquele vídeo. É assim. E eu quero que vocês tirem as dúvidas. Eu não quero que aconteça o que aconteceu nessa primeira prova e o que aconteceu no trabalho. Eu quero que vocês vivam o primeiro ano, não apenas empurrem com a barriga. Ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, eu preciso que vocês parem a aula, me perguntem. Outra coisa, como eu disse do dever que eu passei, que apenas 5 alunos entregaram, vocês só conseguem me enviar pelo meu Bernoulli naquela abinha de... Como é que é, Maria Vitória? Avaliações remotas, não sei o que remota, não é? É, É avaliações que chama? Material remoto? avaliações Então, se remotas. você for por outro caminho procurar literatura, não fica liberado para vocês, tá? Eu vou explicar a prova e já começar conteúdo novo. Esse conteúdo novo, vocês vão fazer as anotações. Todos os slides estão disponíveis no dia da minha aula. Acaba a minha aula, eu disponibilizo no meu Bernoulli, tá? Inclusive o material de hoje, vou disponibilizar no meu Bernoulli. Acabando as anotações, vocês vão me enviar até no domingo o conteúdo da aula de hoje, 25 de março. Tudo bem? Chama-se Gêneros Literários. Anotou no caderno, tirou foto, me enviou pelo meu Bernoulli. Até no domingo. Tudo bem? A aba ainda não está disponível. Vou disponibilizá-la apenas à tarde. Ok? Alguma dúvida? Então, eu vou abrir na prova para nós fazermos a avaliação juntos agora e eu responder as dúvidas ou os imprevistos acontecidos. Vamos lá. Você já Maria enviou Lúcia, as notas? Não, não isso que eu ia enviei. perguntar. Eu vou só fazer a prova com vocês e já envio. Maria Lúcia, Oi? sua prova sempre vai ser nesse estilo? Sempre, Tá. tá? Aí, é porque assim, Marcela, essa primeira parte, ela é uma parte generalizada, né? Interpretação de texto. E agora eu vou entrar mais no conteúdo, tá? Então, o conteúdo, por exemplo, hoje eu vou estudar gêneros literários. Nós vamos ter, assim, uns 10, 12 gêneros literários. E aí, a próxima prova, eu vou cobrar interpretação de texto desses 10 gêneros literários. Tá? Literatura é interpretação de texto, então é sempre nesse estilo, tá bom? Maria Lúcia, Oi. sobre os deveres, quando eu fui te enviar, eu acessei pela língua portuguesa e te enviei. Isso, aquele lá foi quando eu falei com você, né? Separado, aí eu Foi. sei quem me enviou. É porque estava dando problema até que a gente descobriu que pela literatura você consegue me enviar pelas avaliações remotas.
Estou só combinando, aquele outro eu considerei, tá, Laura? Só a partir de agora eu vou considerar o de literatura. Pela avaliação remota vocês conseguem me enviar, mas é só por lá. E a Marcela me falou que pelo celular estava dando problema generalizado. Então, às vezes não consegue, tem que ir pelo computador. Maria Vitória, acho que não deu conta, né? Pelo celular, não foi? Pelo celular, não, só pelo notebook que Eu sei que consegui. Maria Vitória fez tanto teste para mim que eu até esqueci a ordem, né? Eu mandei pelo celular. Eu acho que chegou em você, né? Chegou, o seu chegou. O seu foi pelo celular? Foi. O Aí, meu tá também vendo? foi. Tá vendo? Então, não, enviando ainda, vocês podem enviar do jeito que quiserem, só que às vezes pelo celular tava dando mais erro. Pessoal, então vamos lá. Esse aqui, então, é o vídeo de Cortella. Eu não vou passar o vídeo de novo para nós assistirmos, depois eu disponibilizo o link para vocês no grupo, caso tenha alguma dúvida. Nós trabalhamos as questões da pré-leitura. Sim, esse texto também precisaria de pré-leitura. Então, a pergunta é: identifique e explique em um parágrafo, então era em forma de parágrafo, não era em tópicos, quais os pré-requisitos necessários para um leitor interpretar com eficiência a fala de Cortella. Para começar, Cortella tem um tema central, que é para onde você quer ir. Esse tema central, para onde você quer ir, a própria capa do vídeo já vai nos dar uma referência, que é baseado no gato xadrez. Esse gato xadrez é personagem de onde? De Alice no País das Maravilhas. Então, esses dois pontos eram essenciais. Primeiro, a gente entender qual a temática que Cortella está falando, que ele quer chegar no fundamento que você, para chegar em algum lugar, você tem que saber para onde você quer ir. E para ele chegar nesse fundamento, ele passou por duas obras, as quais eram Alice no País das Maravilhas e Matrix. Não precisa ter um conhecimento a fundo de Matrix e de Alice no País das Maravilhas. Não precisa saber estudar a fundo. Quem conheceu, quem já viu, quem já leu alguma coisa sobre Alice no País das Maravilhas, consegue entender o que Cortella fala. Inclusive, o Matrix, quem não assistiu, ele dá uma referência no próprio vídeo. Ele fala que Matrix, o personagem central, tá lá na sua casa, de repente a tela do computador começa a conversar com ele, ele abre a porta, as pessoas estão lá convidando-o a viver em outro mundo. Então, ele já dá essa referência. O que seria necessário para interpretar de fato a fala de Cortella? Um conhecimento prévio de Alice no País das Maravilhas e de Matrix, você pegar esse conhecimento prévio, fazer uma leitura de mundo sobre essas obras, no momento em que Cortella explica que Alice não vive no mundo real, Alice vive no seu mundo imaginário, e que o gato xadrez, que é a culminância desse vídeo, o gato xadrez faz a pergunta da vida: para onde você quer ir? O vídeo de Cortella não é sobre Alice no País das Maravilhas, não é sobre Matrix. O vídeo de Cortella quer chegar numa reflexão: para onde você quer ir? É exatamente isso que você deveria me responder. Aqui eu coloquei, uma sugestão de resposta, tá? Essa sugestão de resposta vai aparecer para todos vocês quando eu liberar a avaliação. Que a dimensão aqui está acabando. Para que um leitor consiga, lembrando que também eu tive que tirar notas em questões de coerência e coesão, pontuação, letra minúscula, para que um leitor consiga, além de compreender, interpretar a fala de Cortella, é necessário que tenha leitura de mundo e conhecimentos prévios do que foi citado pelo filósofo. As obras Alice no País das Maravilhas e Matrix. A inferência dos personagens, então ele fez relação do mundo fantasioso de Alice com o nosso mundo real, citados por Cortella, deve ser entendida pelo leitor como uma pré-leitura, aqueles requisitos que vêm antes da leitura de fato do texto.
a fim de favorecer a interpretação. Ao relacionar essas obras à argumentação, o leitor compreende de fato o personagem gato, xadrez, e assimila a filosofia que Cortella queria chegar, que é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é para onde você quer ir? Fazer com que o leitor, com que o telespectador refletisse sobre esse assunto. Para você chegar em algum lugar, você tem que saber para onde você quer ir. Esse era o ponto-chave da questão. Muitos alunos conseguiram responder isso. No entanto, eu repito o que eu disse anteriormente. Questões parecidas, teve gente que teve que perder nota porque a questão estava igual do colega. E aqui eu coloquei assim, ó, qualquer semelhança de resposta será zerada a questão. Então, fiquem atentos ao copiar do colega, tá? Gente, essa questão 2 nós fizemos. É a mesma coisa que eu pedi para vocês fazerem em duplas lá no Hangout, não? Como é que chama aquele? No Jamboard. É a mesma coisa que vocês fizeram no Jamboard. Outra coisa, olha aqui. Eu vou até destacar. Parágrafo. Eu coloquei A, B, C e D para você entender que tinha que ter esses 4 segmentos no seu parágrafo. Mas não era para me responder A, B, C e D. Elabore um parágrafo, tá? Aqui, gente, cuidado com as extrapolações. Primeiro, o tipo de linguagem utilizada. Vocês colocaram isso no Jamboard para mim. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal contempla as palavras utilizadas. A linguagem não verbal contempla as imagens e as cores. Tem gente que colocou gestos e sons. Eu não ouvi nenhum som no meu computador. Esse cartaz não emite nenhum som para mim. Então, ele não tinha som, ele não tinha gesto. Gesto, ela não está falando. Mista? Oi? Podia ser linguagem mista que fala? Mista, sim. Multimodal, também sim. Deixa eu até mostrar a minha sugestão de resposta aqui. Cadê, gente, o negócio? Aqui. Ficou até um pouquinho extensa a minha, mas a minha sugestão de resposta. Então, a linguagem utilizada foi uma linguagem mista. Funcionalidade discursiva. Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para vender um produto. Ele foi escrito para vender a maquiagem Boticário. Pessoal, leiam comigo. Conto de fadas moderno não tem fadas, mas consultoras do Boticário. Quem são as fadas da modernidade? As consultoras do Boticário, porque eles querem vender a maquiagem. Onde vocês estão vendo perfumes aí? Vários alunos colocaram que estão tentando vender os perfumes. Não é perfume, é maquiagem. Tanto é que é a maquiagem que vai mudar para deixá-la bonita, tá? A inferência, né? A inferência muitos conseguiram, tá bem fácil. A princesa, tanto ela conto de fadas, né? A Branca de Neve, porque tem uma maçã, então a maçã faz referência, a maçã faz inferência a esse conto de fadas, deixando entender que, se você usar o produto Boticário, você vai ficar parecendo uma princesa. Por isso que é um conto de fadas. Tá? E o público-alvo, gente, é para quem que o texto é produzido. É produzido para homens? Homem vai usar maquiagem para parecer princesa? Ele é produzido essencialmente para a mulher. Se o homem quiser usar a maquiagem, tudo bem, mas o texto é direcionado à mulher. A pergunta não é quem compra o produto. A pergunta é para quem se direciona esse texto. O público-alvo, eu vou criar um texto. Para quem que eu estou criando esse texto? Quem for ler não interessa. O interesse é para quem. A minha premissa de produção é para quem. Tá? Então, não é todo mundo. Teve gente que colocou até que o público-alvo são para as consultoras. As consultoras já vendem o Boticário. Elas querem clientes, elas não querem consultoras vendendo o Boticário.
Esse texto não é especificamente para quem vende, é para quem compra, ou seja, para o cliente. Tenho mais malícia ao produzir um texto, ao interpretar um texto, tá? E aqui eu coloquei a minha sugestão de resposta também. O anúncio se vale da multimodalidade para atingir seu objetivo. Então, as linguagens verbal e não verbal foram empregadas a fim de persuadir o leitor a adquirir o produto da marca supracitada, ou seja, do Boticário. A imagem refere-se à personagem Branca de Neve, uma princesa que come uma maçã envenenada, por isso é que a maçã está aí, e cai em sono profundo. Por se tratar de uma princesa, relaciona-se à beleza da princesa, ou seja, ao consumir o produto, a mulher ficará tão bela quanto uma princesa. A ideia foi essa. Assim, busca atingir o público-alvo, as mulheres. A linguagem verbal faz referência ao conto de fadas, o qual possui uma fada que é substituída por uma consultora de vendas do produto. Essa também muitos conseguiram perceber essa relação, que as fadas atuais são as consultoras do Boticário, são aquelas que vão te vender um produto que vai deixá-la bonita. Por enquanto, ok? Alguma dúvida sobre a 1 ou a 2? Não. Questão 3. Questão 3. Quem leu Lucila, acho que não tem problema. Pessoal, terminei ontem este manuscrito, que ele envio ainda úmido de minhas lágrimas. Por que Paulo estava chorando? Para quem leu Lucila sabe me responder. Por que ele estava chorando? Ele estava chorando de tristeza ou ele estava chorando de saudade? Saudade. Pronto, matou a questão. Ele foi feliz naquele momento ou ele foi insatisfeito ao viver com Lúcia? Foi feliz? Gente, então não tinha outra opção para vocês marcarem nessa alternativa. Olha só. Aqui ainda coloquei um trecho para te ajudar a lembrar. Relendo, admirei como tivera coragem. Eu tive a coragem de uma vez, no correr dessa história, deixar minha pena rir e brincar. Quando o meu coração ainda sente saudade, que sepultou-se nele para sempre. Meu coração sente tanta saudade daquele momento, meu coração ficou lá, morto naquele momento. Eu não consigo viver atualmente porque meu coração está sofrendo naquele momento de saudade. Olha só o trecho. O narrador. Eu vou ter que aparecer assim, porque senão não dá para ler tudo, né? Revive suas memórias com saudosismo e emoção, como é possível observar no trecho, quando o meu coração ainda sente saudade, está explícito. Agora, no trecho, sepultou-se nele para sempre, envergonha-se do seu passado? Que horas que Paulo fala que sente vergonha de ter vivido com Lúcia? Então, acabou, não tem jeito de ser essa. Letra C. Lamenta a história vivida e ainda chora pelo sentimento derramado. Ele chora no presente, ele não chora no passado pelo que ele viveu, ele chora de saudade pelo que ele viveu. Outra, é cético ao seu futuro e demonstra insatisfação ao vivê-lo. O que é cético? Não acredito em muitas coisas. Exatamente, incrédulo, isso. Ele não acredita no seu futuro? Demonstra insatisfação em viver o futuro? Ele quer morrer? Como no trecho, ignorando o futuro, pois não suporta lembrar-se dos sentimentos do passado. Ele não suporta lembrar da alegria que ele viveu com Lúcia? Vocês estão vendo que precisava ler o livro para conseguir responder essa questão? Para quem leu o resumo da internet, de fato, não daria conta. Para quem leu, para quem assistiu a alguns vídeos, de fato, não daria conta, não teria essa perspicácia para responder essa questão. Ou vive alheio ao seu presente, ou seja, interessa-se apenas nos momentos futuros.
pois seu passado lhe traz lembranças tristes e seu presente não o interessa mais. O passado não traz lembranças tristes. Se ele chora de saudade, a gente sente saudade de coisa boa. Ninguém sente saudade de coisa ruim. Você sente saudade num dia que você perdeu um parente querido? Você sente saudade num dia que você chorou, brigou com uma amiga? Você sente saudade no dia que você perdeu um jogo que queria muito ganhar? Não, a gente sente saudade de coisa boa, ele não sente saudade de coisa ruim. Então, acho que essa estava bem tranquila, para quem leu o texto de fato, o livro de fato. Ok, por enquanto? Essa 4 eu até expliquei um pouquinho na aula anterior, né? Mas vamos lá. Eu vou ler de novo o texto, fazendo algumas pausas. O que é um paraíso terrestre? Antes de tudo, o jardim perfeito. Esse o jardim perfeito, gente, é uma constatação. Então, já estou constatando que o paraíso terrestre é um jardim perfeito. Tá? E aí, esse jardim perfeito, ele tem o quê? Ele tem uma vegetação luxuriante bela, ele tem feras dóceis e amigas, ele tem temperatura sempre amena, nem quente nem frio, ele tem uma primavera eterna contra o outono do mundo, ou seja, o jardim é perfeito, cheio de flores. O outono, as flores estão no chão, na primavera, as flores estão lindas nas suas árvores. Aí sim, os textos dos navegantes estão carregados com essas imagens. Quais imagens? As imagens do jardim perfeito, as imagens de uma temperatura amena, as imagens das feras dóceis, as imagens do jardim perfeito. Então, se você conseguisse assimilar isso aqui, ó, os textos dos navegantes, a palavrinha-chave era essa aqui, ó. Essas imagens ao jardim perfeito, se você conseguisse perceber esses 2 pontos, você já matava a questão, tá? Aqui sim é uma leitura pessoal, é uma interpretação individual, que você precisava reconhecer o que são essas características do jardim perfeito. E aí, aqui também não teria outra alternativa que não seja a letra A. Era a primeira. Para vocês aparecem diferente, tá? Ó, aqui dá para ver. Uma representatividade idealizada, advinda das belezas da natureza e de características humanas satisfatórias. Existe o jardim perfeito sempre todos os dias do ano? Então, eu idealizei uma representação da vida, da natureza, tá? Foi idealizada. Outra coisa, marcações religiosas, não é que tem que ter em todas as obras dos navegantes, relacionada ao cristianismo. Grandes marcos históricos, nem fala de grandes heróis, nem fala de grandes marcos históricos, fala sim da questão da natureza. Excesso de adjetivações a fim de caracterizar as doutrinas religiosas, não, caracteriza a natureza, não caracteriza as doutrinas religiosas. E idealização onírica, essa que algumas pessoas marcaram. O que é onírico? Alguém lembra disso? O que é onírico? Onírico é relacionado ao sonho. Então, hora nenhuma a gente tem esse sonho no texto. Tá? Então, precisa ter essa perspicácia na hora da leitura. Nós não temos sonho no texto. Questão 5 era difícil. Assim que eu concordo. A questão desse poema da Adélia Prado, a única questão que não estava explícita era a 5. A 5, o poema de Adélia Prado fala dessa transitoriedade do tempo passando rápido, porque hora você está alegre e hora você está triste. Essa sim que eu concordo que ela era difícil. Tinha uma questão difícil na prova. E a última, também uma tirinha, tranquila, Mafalda, com a sua infância, infantilidade, com seu pensamento infantil, ela consegue sim achar uma solução para o mundo, né? Então, faz uma leitura de mundo sobre os conflitos entre as nações, ela encontra uma solução para o problema segundo a vertente dela. A única coisa que poderia ter
Uma dificuldade aqui, que vocês poderiam confundir, seria essa aqui, ó. A Mafalda tem conhecimento sobre conflitos e guerras, no entanto, não consegue interpretá-los como uma criança? Ela consegue, tanto é que ela acha uma solução infantil. Qual que é a solução infantil dela? Mentir na hora da interpretação para que não haja briga. Né? Na hora da tradução, na verdade, não interpretação, na hora da tradução, para que não haja briga. Mas ela consegue encontrar uma solução para o problema de acordo com a vertente dela. Mas ela tem, para ela conseguir achar essa solução, ela tem que ter um conhecimento prévio, ela tem que ter uma leitura de mundo. Ela acha que é simples assim, é só traduzir de forma diferente do que eles falam, que todos os problemas de conflitos se resolveriam, tá? Ela sabe encontrar uma solução. Não é uma solução plausível de acordo com a realidade, mas é uma solução de certa forma, tá? Ela tenta encontrar uma solução, sim. Sobre avaliação, alguma dúvida? Vou liberar a prova agora para vocês, nesse minuto. No próximo horário, então, eu vou começar matéria nova, lembrando do nosso combinado. Os slides estarão disponíveis no meu Bernoulli. Vocês vão entrar, fazer as anotações no caderno, tirar as fotos e me enviar pelo meu Bernoulli até no domingo. Tudo bem? Vou liberar a prova agora para vocês. Nosso horário já venceu, daqui a pouquinho chamo vocês de novo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho, então, sobre a nossa responsabilidade no ensino médio, tá? Estou aqui para ajudá-los, eu gostaria que vocês contassem comigo, não que ficassem com dúvida. Tá bom? Até daqui a pouquinho, então, pode ir lá lanchar, já chamo vocês, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.